É isso aí, estamos de volta com o nosso Jogar de Classe. Coloca, meu Twitter está aí, Orlando Augusto 2, né? Facebook, Orlando Augusto, você pode mandar mensagem também. E agora nós temos, começando hoje, né? O pessoal ainda tem que gravar, guardar o WhatsApp do futebol, que é 97171-4399, para você mandar a sua pergunta, a sua sugestão, sua crítica, seu elogio. Use à vontade, tá bom? Bom, voltemos então ao jogo do Atlético hoje, 9h30 da noite. E um jogo em que o Atlético só tem um caminho, um resultado, que é a vitória. Agora, o Atlético é favoritíssimo. Sim, claro. Inegável. Agora, tem que respeitar o adversário, sempre. Tem que respeitar, tem que entender também que o Guga falou muito bem, não tem que se ater aos problemas extra, né, assim, é campo, é gramado, é iluminação, tudo. Não, tem que jogar sério. E se não conseguir na técnica, como ele disse, tem que ser na raça mesmo. Tem que respeitar o adversário, né, gente? Mas é infinitamente superior. Senhor Orlando, já pensou o Galo morrer afogado em pleno sertão, perto da terra de Lampião, Padre Cícero? É gozação. Cláudio de Catas Altas. Alô, Catas Altas. Alguém conhece Catas Altas? Não. Não. Obrigado pela audiência aí, viu, Claudinho? Um abraço para você. Ó, Claudinho, que intimidade, nem conheço. Cláudio, um abraço. Obrigado, então, pela sua audiência aí, Catas Altas, tá bom? Tudo de bom para vocês aí. Mas e aí, Felipe? O respeito tem que existir. Tem, né? Que existir o respeito. Agora tem que jogar para vencer. O Afogados é terceiro colocado atualmente no Campeonato Pernambucano, então não é um adversário fácil como se esperava que fosse o Campinense na primeira rodada. É um adversário mais qualificado, que fez um bom campeonato ano passado no Pernambucano, por isso foi classificado para a Copa do Brasil, foi o campeão do interior do estado de Pernambuco. Então, esse ano vai disputar a Série D, já vai ter calendário, mas como a Ruth disse, tem que se impor o Atlético. A folha salarial mensal do Afogados é a folha de um jogador do Atlético, de grande parte dos jogadores do Atlético. Um jogador recebe a folha de todo o time do Afogados. Então, é com respeito entrar para vencer o jogo e voltar classificado. Caso o Atlético não volte classificado, aí a pressão vai ser muito forte fora das duas competições mata-mata. Então tem que voltar classificado e principalmente com uma boa atuação. O time de hoje, que a nossa técnica Ruth Martins já escalou o time do Atlético, tem quantas mudanças com relação ao jogo contra a União? Na verdade, saiu... O Alan que volta, né? O Alan volta e o zagueiro... O Alan aí volta o Hever, né? no Tá lugar fora. do Hever, né? Trocou o zagueiro porque o restante do time é o mesmo. O restante é o mesmo time. Ok, então o Alan é a novidade. O Alan seria a novidade. É o Alan que está aí para falar conosco? O Alan estava suspenso, né, Orlando, no último jogo? Isso. Então vamos ver e ouvir o Alan. Aliás, ele teve um papel muito bonito esses dias agora, que ele tomou iniciativa, né, de chamar os jogadores para doarem cestas básicas, etc., para esse pessoal que sofreu tanto com tanta chuva que caiu na nossa Minas Gerais. Parabéns, isso é que é importante, ganha bem, tem que também distribuir para todos aí, muito legal. Então fala aí, Alan, vamos ver. Jogo único, a gente tem que entrar ligado, vai ser o jogo da vida nossa também, a gente vai entrar para vencer, a gente está preparado para enfrentar as dificuldades que vamos encontrar amanhã. Então é entrar com a cabeça boa, descansar bem hoje para vencer amanhã. A gente sempre entra com a intenção de vencer, então a gente não entra pensando em empatar, vamos para vencer e fazer nosso melhor amanhã para poder sair com essa classificação. A gente vem numa evolução muito boa, né? Cada dia crescendo. O time está incorporando, chegando jogadores novos, jogadores voltando de lesão. Daqui para frente agora é só crescer, só entender cada vez mais a metodologia do professor e continuar nessa batida aí que vai ter frutos para colher nessa temporada. Muito bem, então o Atlético vai penar um pouco, está penando, né, com essas viagens. O Atlético está pagando caro com essas viagens, né? O Atlético é o Cruzeiro, né? Os dois times viajando. Cruzeiro ainda tem uma folga agora, O Cruzeiro ainda está mais né? dificuldade financeira, ainda viaja de ônibus. O Atlético, pelo menos, ainda está viajando de avião. O Cruzeiro ainda vai ter uma folga agora, que vai ser muito importante até. O Cruzeiro vai ficar 4 jogos aí jogando aqui em BH. Mas, assim, fora a questão
das viagens, de ser cansativo mesmo, por ser uma viagem, tem a questão também da falta de tempo para treinar, né? Até por isso que o Atlético treinou essa semana antes de viajar, porque não tem tempo. Tem que ir lá treinar para depois, né? É complicado. Muito complicado, o treino tático, principalmente. E a questão que o tempo fica atrelado à questão física, né? O atleta não pode treinar forte na véspera do jogo, depois do jogo tem que ser treino de recuperação. Exato. Então, os incrementos táticos que o Dudamel precisa fazer fica refém dessa falta de tempo. Agora Sim. teve alguns dias para poder melhorar o time. Tá aqui, ó, Ruth e todos vocês, Catas Altas, isso é o Cláudio mandando, gostou de participar, né? Catas Altas é linda... no pé da Serra do Caraças, perto de Barão de Cocais e de Santa Bárbara. Para quem não conhece, fica aí a dica. Temos que conhecer. Vai ser muito bom receber tão queridos profissionais. Cláudio de Catas Altas, Minas Gerais. Vai chegar o bonde do Jogada lá. Muito bem, mais um aqui, ó. Boa tarde, o Galo tem que entrar ligado no jogo de hoje, senão vai ser afogado pelo Afogados. Boa tarde, forte abraço. Leonardo de Belo Horizonte. Obrigado, Leonardo, pela sua participação. Muito bem, então vamos agora esperar o que vai acontecer. O Atlético, né, tem tudo para vencer esse jogo, por ser muito melhor, um elenco muito mais gabaritado, ganha muito mais, são melhores em todos os sentidos, física, tecnicamente. Agora é ver o que vai acontecer. Agora o Dudamel tem que prestar muita atenção, porque eu não vou dizer aqui, nem estou fazendo fofoca, que ele está balançando, é exagero. Mas se ele perder para o Afogados... Ele perde duas competições muito importantes, né, Orlando? Você tá São doido. competições muito que trazem um retorno fora, financeiro muito maior, né, do que um campeonato brasileiro, por exemplo, e é mais fácil também, tecnicamente não, mas teoricamente são competições mais fáceis de você chegar lá. Um campeonato brasileiro é muito mais difícil, ainda mais com um Flamengo, são menos jogos, Palmeiras. Né? Menos jogos e, assim, a questão do lado técnico também, né? E daqui pra frente, tem que pensar nisso tudo. Daqui para frente é mata-mata, que perder um jogo sai? Na Copa do Brasil, a partir da próxima fase, 2 jogos, né? Ida e volta. Ah, tá. Hoje tem pênaltis no caso de empate, né? Empate e pênaltis. Mas a terceira fase já é jogos de ida e volta. E, apesar de estar no início de trabalho, se esperava mais do Atlético, né? Sim. Claro que a gente tem que esperar, não é ninguém pedindo a cabeça do Dudamel, mas se esperava mais. Alguns jogadores, principalmente, a gente se esperava que estivessem rendendo mais nessa época do ano já. Só lembrando uma coisa, o Atlético ele precisa realmente começar a mostrar esse futebol, né? E aí foi até bom saber que na quinta ele conseguiu jogar bem, vários jogadores conseguiram fazer bons jogos, ou seja, você tem ali aquela coisa de que dá para se tirar mais desse time, até com os reforços que estão chegando, mas a próxima fase, se o Atlético passar, tem Ponte Preta ou o Vila Nova. Ou seja, não são times desconhecidos, não são times que, inclusive, são uma pedra no sapato do Atlético. Verdade. Então tem que ficar muito ligado. Muito bem. Dito isso, vamos mudar o chip e vamos passar a falar do Cruzeiro. Né? Daqui a pouco tem o América também, que continua seu trabalho. E o Cruzeiro, vou dar uma notícia aqui, en passant, ou seja, rapidamente, não quero muito comentar a respeito, porque não é interessante, né? É o falecimento do doutor Ildeu da Cunha Pereira, que foi advogado do Cruzeiro, né, Caio? Foi do setor jurídico lá, né? Ele foi vice-presidente jurídico do Cruzeiro. Esse cargo no estatuto não existia, né? Acho que ele foi diretor jurídico mesmo. Mas há muito tempo. E tem alguns envolvimentos aí, né? A Polícia Federal já o indiciou, etc. e tal. E faleceu ontem de um infarto fulminante, então fica só registrado porque ele ficou conhecido por causa dessas situações todas, né, que aconteceram na vida dele, infelizmente. Então, dito isso, vamos falar do time e, principalmente, hoje também da política no Cruzeiro, porque nos últimos dias o doutor Sérgio Santos Rodrigues declarou abertamente, claramente, que vai ser também candidato nas eleições à presidência do Cruzeiro, mesmo que seja essa presidência transitória, mas vai disputar com Emílio Brandi. Eu achava que o melhor seria um acordo, né? Composição, né? Já estava tudo certinho, o Emílio lá tranquilo, se preparando para dirigir o Cruzeiro, de repente aparece o doutor Sérgio. Tem todo o direito, absolutamente todo o direito. Mas eu acho que daria mais tranquilidade e paz para o Cruzeiro nesse momento,
em que o Cruzeiro precisa de paz e tranquilidade se não houvesse essa disputa, cara. Eu ainda acho que eles lançaram, mas ainda tem um prazo hábil para eles sentarem, vão conversar mais de uma vez para tentar essa composição. E é uma disputa também que não é agora só para a presidência do clube, também para a presidência do conselho, né? O Giovanni Baroni também anunciou sua candidatura. O nome de apoio do conselho gestor é o Dr. Paulo Cifuentes, inclusive meu professor na PUC, Direito do Trabalho. Então, o Cruzeiro promete ter disputa de chapas nesses dois âmbitos, né? No legislativo e no executivo, podemos dizer assim. Pois é, e um momento que não é interessante para isso, né? Com certeza. Não, o interessante seria a composição, a chapa única, como vinha sendo falado. O Sérgio Rodrigues e o Emílio Brando são duas pessoas que estão junto nesse núcleo transitório, estão fazendo tudo para que o Cruzeiro continue a ser o grande Cruzeiro que a torcida espera. Então, o interessante seria uma chapa única para que o time tenha tranquilidade e focar somente no futebol. A Série B é muito difícil que o Cruzeiro vai enfrentar, quanto mais tranquilidade, melhor para o time. Você sabe que o Twitter, todo mundo sabe que o Twitter aceita tudo, né? Coisas no Twitter que você... Infelizmente. É uma coisa de louco, realmente, é uma coisa de louco. E tem sacação de notícia, criações de notícias, enfim. É uma loucura total, o tal de Twitter. Mas, por exemplo, eu vejo muito, porque o doutor Sérgio é o tradicional cruzeirense, e o Emílio apareceu. Não, o Emílio não apareceu agora, eu não estou fazendo campanha nem para um nem para outro, tá bom? Eu quero que o Cruzeiro seja bem servido, tenha tranquilidade e paz para passar por este momento. É isso que eu estou visando aqui no meu comentário. Mas o Emílio, ele é sobrinho do Felício Brandi, e já nasceu dentro do Cruzeiro, a verdade é essa. Família tradicional de cruzeirenses. Tradicionalíssimo. O que eu acho que é importante, Orlando... Ninguém é mais cruzeirense do que o outro. Exatamente. Eu acho que o que é mais importante é que os dois são bons nomes, os dois estão preparados, na minha opinião, para poder assumir o Cruzeiro. Mas mais importante do que isso é não ser o repeteco da eleição anterior, que é aquele nós contra eles. É ser uma divergência só no plano de ideias, não de guerra política. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Muito bem. Atenção, meus amigos, essa notícia é importantíssima. A visão requer cuidados especiais e todo mundo sabe disso. Você não pode perder tempo. Faça hoje ainda, porque já estão abertas as lojas, faça então uma visita a um oftalmologista e confie na ótica que faz muito mais por você. Na promoção Óculos Novos, por exemplo, no mercado dos óculos, você compra em até 10 vezes um par de lentes Varilux, Comfort, Zeiss ou Transitions e ganha uma armação de presente. Compre um par de lentes e você ganha então uma armação e sai de óculos novinhos. Na vida, meus amigos, minhas amigas, enxergar bem faz toda a diferença. Mercado dos Óculos tem 7 lojas no centro de BH e também em Pedro Leopoldo. Não se esqueça disso, tá bom? Rápido intervalo, a gente volta.